Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Papo Empreendedor, o nosso podcast que fala sobre gestão, negócios, comportamento e sobre o dia a dia de quem está nas trincheiras empreendendo nesse Brasil. E o tema do Papo Empreendedor hoje é franquia, ramo da alimentação e negócios. E para falar desse tema com a gente, Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, de agenda. E aqui, Rafa, quem se apresenta é o nosso convidado. Então, sinta-se em casa e conta para a nossa galera um pouquinho de quem é o Rafael, o que você faz, e também já começa contando um pouquinho da sua história de como você caiu nesse mundo de franquias e alimentação. Perfeito, Fê. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? Eu adoro bater papo, contar um pouco da história, é muito gostoso, né? E é o que eu falo para todo mundo, assim, eu espero poder agregar, nem que for um pouquinho, na vida de quem estiver ouvindo aí, dos nossos ouvintes aí, de quem estiver assistindo. Se puder agregar qualquer coisinha, já valeu a pena, né? Esse é o nosso objetivo sempre, né, cara? E vamos lá, a história do Rafa. Eu sou o Rafael Naves, já pegou aí o Rafa da Duck Bill, né? Sim. A galera conhece. Eu falo que quando a marca vira sobrenome, é sinal que tá no caminho certo, né? Que brand forte, né? Tá pegando, né? E, poxa, sou nascido em Franca, interior de São Paulo. Me considero uma mistura aí, porque meu pai é francano, minha mãe é gaúcha. Sou neto de poloneses que vieram fugidos da guerra e tal. E a gente tem esse sotaque meio cantadinho, porque Franca tá ali no interiorzinho de São Paulo, divisa com Minas. Então eu tenho minha esposa mineira e eu falo que eu sou essa mistura de Brasil, né, cara? Assim, várias regiões e cheio de ideias, né? Então eu nasci em Franca, fui criado lá. Resido lá ainda hoje, apesar de viajar bastante, mas tenho minha residência em Franca ainda. A gente ainda mantém a fábrica lá em Franca, onde a gente produz os cookies da Duck Bill. Toda a administração do franchise é em São José do Rio Preto, então eu fico muito na estrada ali entre São José do Rio Preto e Franca, principalmente. Venho bastante a São Paulo também para negócios. Mas tenho 41 anos, sou casado já, vou fazer 20 anos de casado com a Ju, né? Minha esposa querida. O Gui, meu filho, já está com 19 anos. Então, fui pai muito cedo. Aos 21, casei aos 21, fui pai aos 21 para 22 ali já. E, cara, tenho uma paixão muito grande por esportes. Joguei basquete a vida toda. Vim desse lance de acreditar e acredito que o esporte muda a vida das pessoas. Acho que as pessoas precisam estar inseridas em algum tipo de esporte sempre. Competição faz bem para as pessoas. É bom aprender a ganhar, perder, né? Aprender a conviver em grupos, se for um esporte coletivo, aprender a se desafiar se for um esporte individual, né? Então eu vim do esporte, joguei basquete em Franca, terra do basquete, em todas as categorias de base do time de Franca, até o segundo ano de juvenil. Me formei em educação física. Nossa! Que era a minha paixão na época. Então fui estudar, me formei, formação minha em educação física. Mas quando a gente engravidou e resolveu casar, eu falo que é o famoso a água bateu na cintura, precisa aprender da braçada, né? Sim. Então eu parti para outros ramos. Eu já fazia parte um pouco desse mundo do empreendedorismo, porque na época da faculdade eu já tinha um bar atrás da faculdade. Um barzinho ali, umas mesinhas de sinuca e cerveja. Bar com faculdade sempre rola, né? Cara, a gente atrapalhava a faculdade de muita gente ali já. Na época que nós engravidamos e resolvemos casar. Então eu fui mexer com calçado, que é muito forte até hoje em Franca, né? Terra do calçado, Franca continua ainda forte nesse ramo. Eu já tinha alguns amigos, meu pai veio do ramo do calçado, couro, essas coisas, e fui mexer com representação, com vendas. Inicialmente com componentes para calçado, então eu pegava alguns materiais para confecção de calçados e vendia para os fabricantes dentro da cidade. E uma das representações que eu tinha era de solado, então eu vendia solado de borracha para algumas empresas. E uma das empresas que eu vendia solado precisou de um representante na época para começar a vender sapato. O cara gostava muito de mim, me chamou para vender e eu abri um escritório de representação de calçados. E foi aí que eu fiquei o maior tempo assim, da minha vida, vamos dizer, né? Fiquei 14 anos com o escritório de representação de calçados, vendendo em todo o interior de São Paulo, sul de Minas, clientes eu. Então era o vendedor raiz mesmo, assim. Eu brinco, caixeiro viajante mesmo, né? Aquele lance de pegar as amostras, uma linha de amostra e bater de loja em loja de calçado nas cidades e oferecer o produto, vender e tal.
fazer vitrine. Então era realmente aquela venda de ir buscar o cliente mesmo, né? Foi até antes de... Poxa, eu acho que quando eu comecei, ainda não tinha nem WhatsApp. A gente se falava uma vez por dia por telefone, eu e minha esposa, assim, sabe? Não se falava sobre canais de aquisição, né? Não, cara, era na estrada raça. mesmo, na raça, né? Gastando borracha de pneu, a gente brincava, né? Então rodava mesmo, ia atrás. E depois começou a vir as tecnologias, WhatsApp e tal. A gente tinha e-mail ainda, então tirava pedido ainda no talão, cara. Era talãozinho, preenchia, fazia o cliente assinar o talão de pedido ali. Depois chegava no hotel, em algum lugar, ia digitar o pedido no sistema, mandava por e-mail para a fábrica entregar. Então eu fiquei 14 anos, cara. E ali eu tinha um gap de vendas. As vendas do ano sempre se encerravam ali em setembro, no meio de setembro mais ou menos. Eu já programava os meus clientes as compras de Natal. Então eu tinha que ficar esperando uma feira que tem em Gramado, que é onde o pessoal vai fazer os lançamentos na época, que é em novembro. Então eu ficava ali entre o meio de setembro mais ou menos, até ali a primeira, segunda semana de novembro que tinha essa feira, esperando lançar para poder vender para janeiro. E como a minha esposa trabalhava, o meu filho estudava, a gente nunca conseguia tirar férias nesses meses ali, né? Então eu falei, pô, vou montar um outro negócio para tocar em paralelo e que eu consiga ter mais um negócio junto, né? Aquela veia empreendedora Sim. que sempre falou mais alto, né, cara? E aí eu fui fazer algum curso de barista, tinha alguns amigos que mexiam com café, fiz um curso de barista, me apaixonei, fiz outro e fui me aprofundando um pouco mais nesse ramo. Falei, poxa, eu vou abrir uma cafeteria. Essa foi a ideia inicial. Então, vou montar uma cafeteria. A cafeteria vai rodando aqui durante o ano, eu vou acompanhando aos fins de semana, quando eu estou em Franca. Mas chega nessa época, eu posso ficar mais em loco ali. Nesse mesmo tempo, eu fazia um MBA em Marketing e Vendas, né, FGV, que era em Ribeirão Preto. E sábado sim, sábado não, então eu tinha aula o dia todo. E uma das matérias desse MBA era diferencial de mercado. E eu comentei com esse professor que ia abrir e tal, e falou, pô, qual vai ser? O que vai ter diferente, né, na sua cafeteria? O que vai ter diferente das outras cafeterias? Tem um monte, né? Aí foi onde eu juntei as ideias, depois de um tempo, fui passando e inspirado num cookie lá de Nova York, chamado Levan Bakery. É um case de super sucesso em Nova York, tem filas e filas sempre. Falei, cara, vou fazer cookie, vai ser um cookie shop. E comecei a fazer receita, pegar receita na internet. E você mesmo pegando a mão na massa? Eu mesmo, sempre gostei de cozinha. Até hoje eu falo que eu pratico a cozinhoterapia, né? Eu gosto mesmo de fazer as minhas gororobas em casa lá. A família que se vire para falar que tá gostoso depois, né? Mas eu saí pegando receita e eu viajava, eu saía comprando, cara. Às vezes ia em algumas lojas do interior, das cidades que eu tava, comprava chocolate, comprava as coisas, comprava farinha, botava no carro, chegava no final de semana, ia tentar fazer em casa. E aí, realmente, foram mais de 40 receitas que eu peguei pela internet, 42, se não me engano, 43 receitas. Acabei misturando tudo uma com a outra, as que davam errado, jogava fora, as que davam certo. Foram 7, 8 meses na cozinha de casa mesmo, fazendo ali. Até chegar na receita de um cookie que agradou. E chamava os amigos, a galera, os parentes para experimentar. A hora que o pessoal começou a falar, poxa, esse aqui tá legal, tá gostoso e tal. E aí falei, pô, acho que chegou na receita. Acho que é o MVP aqui. E aí vamos abrir a cafeteria sendo um cook shop. Nós vamos ter lá 12, 15 sabores de cookie mais ou menos, que é o que a gente mantém até hoje na vitrine. E vai ser o diferencial, vai ser esse cookie shop. Ainda esse conceito de cookie americano ainda estava chegando no Brasil, ainda não estava forte, então a gente meio que desbravou esse mercado aí de cookies mesmo no Brasil, né? Legal. Quando começou? Foi inaugurado em 2016, Legal. a loja. Né? Essas receitas começaram, acho que no final de 2015, assim, quando comecei a pensar a decisão nisso. de... Começou o negócio e quando surgiu a ideia, pô, vou expandir. Não precisa ir além de Franca. Então, aí foi super legal, cara. Quando inaugurou, realmente, assim, deu super certo. Tinha muito movimento sempre, filas e filas. O pessoal começou a ir, pô, que legal, isso aqui que é o cookie americano, é diferente. Começou a juntar gente e eu recebia muitas propostas para abrir loja em sociedade. Na cidade da região, Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia e tal. E o pessoal, poxa, eu quero levar essa loja para tal lugar, quero levar. Na época nós fizemos, a Ju, minha esposa, ela é designer, né, de calçados, mas ela tem essa veia de estilismo e tal. Então ela me ajudou muito na decoração da loja, junto com o arquiteto amigo nosso que fez lá a primeira loja, o Mateuzinho.
E a loja sempre teve essa carinha de meio que franquia, sem querer, porque eu não sabia, né? Não tinha essa noção. A loja era super decorada, tinha várias coisas, parede pintada à mão, umas coisas assim bem diferentes. De giz, sabe? Era tudo feito de giz. E o pessoal me procurava. Eu falei, cara, eu vou estudar primeiro, antes de dar mais um passo. E foi onde eu achei alguns cursos de franchising, de como franquear. Eu queria entender como era essa parte de franquia. Achei um curso em São José do Rio Preto, como franquear meu negócio. Eram algumas aulas online, então tinha Hotmart, né, ali. E assistia as aulinhas, fazia ali uma provinha, passava de módulo. E algumas eram presenciais, tinha que ir lá em Rio Preto, apresentar e tal. E numa dessas apresentações, o professor, que é o Davi, a gente se conheceu, viramos amigos, o santo bateu ali. E no final do curso ele me fez a proposta para ser sócio. Então eu acabei me tornando sócio do meu professor de franquia, que na época já tinha uma estrutura montada de franchising, ele tinha já uma holding, que era como se fosse um berçário de franquias. Então ele me fez a proposta para colocar a Duck Bill lá para dentro e fazer essa parte de administração, de expansão toda de lá. Então a gente usou esse espaço que ele já tinha pronto ali, com colaboradores e tal, por um ano, até a coisa andar, e fomos colocando os colaboradores da Duck Bill aos poucos, até formar toda a equipe 100% da Duck Bill. E a ideia da marca surgiu desde o começo, Duck Bill? Cara, ou foi evoluindo? Nada, cara. Foi muito louco, assim. Eu falo que esse até você virar o Rafa do Duck Bill. Esse é um ornitorrinco, né? Totalmente diferente, né, cara? É um bichinho que chama atenção, assim, né? Meio apaixonante, diferentão. Essa mistura de castor com pato. Tem um monte de peculiaridades, assim, né? Eu falo que é a mistura que a gente, sem querer, buscou para a Duck Bill, que era para não ser uma cafeteria tradicional, nem ser só um cook shop, e nem ser uma cafeteria muito descolada, estilo Starbucks, igual na época só tinha, assim, que era uma coisa que eu me perguntava por que Starbucks nunca ninguém tinha nada mais ou menos no estilo deles. Então a gente já veio com essa mistura. Eu falo que o ornitorrinco, sem querer, o Duck Bill foi feito para ser a cafeteria que é, assim, sabe? Agora o nome mesmo já tinha antes. Porque aí, antes, um tempo atrás, eu ia fazer uma marca de camiseta. Quando começou esse lance de venda online e tal, estava começando a crescer isso, né? Eu estava aqui em São Paulo uma vez na Galeria do Rock, e aí eu vi uma camiseta, um cara com a camiseta de uma marca. Não sei se eu posso falar a marca aqui, mas... Pode falar, uma camiseta Doc Dog. Então tinha um cachorrinho, cara, pendurado, assim, um orgurão. E tinha pendurado esse cachorrinho. Eu achei super legal, cara. Sempre gostei de camisa básica, assim. Mas eu falei, cara, se o cara estiver numa balada, se o cara estiver num bar e tal, quem olha atrás, assim, vê esse cachorrinho, chamava atenção, né? Falei, cara, vou fazer uma marca de camiseta vendendo na internet com um bichinho pendurado. E eu saí procurando um animalzinho pra ser... Antes de ter nome, eu fui procurar um animal pra ser o mascote da marca. E aí tudo já tinha, jacaré, rinoceronte, girafa e tal. Aí acabei chegando no ornitorrinco, que falei, pô, é demais esse bicho, e não tinha nada, né? Só que o nome ornitorrinco era muito grande, né? Assim, pra se falar e tal. Sim. Acabei dando uma fuçada, descobri que a tradução em inglês pro ornitorrinco é o Duck Bill, é o bico de pato. E aí falei, pô, o nome é legal, soa bem, fácil de falar e tal. Acabei registrando o nome Duck Bill. Não fiz as camisetas e depois acabou ficando para a cafeteria. Mas essa é uma excelente característica do empreendedor, né? Às vezes a gente tem uma ideia e tem duas vertentes. Eu achar que essa ideia é muito boa, muito foda, e que eu vou seguir nela e me isolar da realidade. E eu falar, pô, essa ideia é muito boa. Pode ser que ela ainda não esteja 100%, mas eu vou adaptar ela a ponto de que ela se torne uma ideia de sucesso, né? Acho que é uma visão legal, né? Empreendedorismo é isso, é adaptação o tempo todo, cara. Você faz o plano, mas você tem que estar pronto para mudar esse plano e se readaptar a todo momento, né? Rafa, você falou do esporte, né? E diversos empreendedores, quando vêm aqui, citam a questão do hábito do esporte. Como que você vê a relação do empreendedor com o esporte, cara? Esporte no geral, ele é bom para nossa vida, para nossa saúde. Sim. Mas como você vê a contribuição do esporte para o desenvolvimento do seu negócio? Cara, eu sou suspeito, eu faço uma relação assim de total sinergia, sabe? Eu não consigo enxergar, às vezes, um empreendedor de sucesso que não pratique esporte, sabe? Além dos benefícios da saúde, do corpo e tal, que todo mundo busca, eu acho que psicologicamente o esporte te prepara para tudo, né? Por exemplo, eu ajudo em alguns projetos sociais, até hoje no basquete lá, a gente ajuda através da ASPA hoje já está em 12 cidades aí os núcleos, mas só em Franca são 300 crianças
que às vezes elas estão lá treinando uma vez por dia, 2 horinhas, não vão virar jogadores, não é esse o intuito, mas elas estão ali porque às vezes está ganhando uma fruta, porque está comendo, porque não tem comida em casa, e são 2 horas que está ali ligado nesse esporte, que não está fazendo coisa errada na rua. 2 horas que a criança está ali aprendendo a lidar com os amigos, com dificuldade. Às vezes eu não sou bom para chutar de longe, mas eu sou bom para passar a bola. Entendendo esse lance que depois, quando a gente vira adulto, acaba juntando as pecinhas, né? E tudo faz sentido, né, cara? Aprender a ganhar, aprender a perder. Às vezes, você jogou super bem, mas perdeu o jogo. E a vida é assim, né? A vida é assim. Ou jogou super mal e acabou ganhando, de repente. O cara errou a última bola do adversário e tal. Então, essas coisas preparam para a vida, para se tornar um ser humano melhor, né? Eu acho que para saber lidar com algumas dificuldades da vida adulta, o esporte prepara muito bem. E depois, quando nessa fase que a gente já é adulto, né? Eu falo que assim, os desafios mentais que o esporte te dá te preparam para o dia a dia do empreendedorismo, né? Então, cara, a gente, assim, igual hoje eu pratico musculação, eu saio para correr, eu jogo futebol, eu jogo basquete, eu jogo beach tênis, né? Tô na onda do beach tênis, às vezes eu vou para um torneio, mas eu quero correr, eu me desafio a correr 5, a correr 10 quilômetros. Às vezes eu quero ir para um torneio de beach tênis, porque, poxa, no último eu fiquei nas quartas de final, agora eu quero chegar na semi. A competitividade é o nosso dia a dia, né? É um crescimento, cara, que faz muito parte do dia a dia do empreendedor. Então, poxa, todo dia você acorda, tá no 0 a 0. Você pode ter, a loja bombou ontem, vendeu horrores e tal, amanhã, às 8 horas da manhã, que a loja abrir, tá zerada. Tem que começar tudo de novo, né? Exatamente. Então, isso é muito legal, essa relação de esporte com empreendedorismo, né? Rafa, falando do negócio, né? Quando a gente fala de ramo da alimentação, né? A alimentação no Brasil, a gente percebeu mesmo em época de pandemia, os negócios continuaram vendendo, né? Aqueles que se adaptaram, obviamente, para o digital. Quais são os desafios na retenção de clientes e da construção de novos clientes no ramo da alimentação? Só para trazer um case, sei lá, eu gosto do restaurante X, mas eu vou nesse restaurante X, sei lá, a cada 3 meses. Então, eu sempre fico pensando muito na ideia de LTV dentro de um negócio na área da alimentação. Como que eu aumento a LTV fazendo recompras? Então, eu queria ouvir de você quais são os desafios que você encontra ou que você já encontrou e superou para reter e ampliar a carteira de clientes na alimentação. Cara, eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios hoje. São fases diferentes, né? Vamos dizer assim. Na época da pandemia, a gente teve que ficar fechado, as lojas e tal, todo mundo partiu para o digital, para os deliveries e tal. A Duck Bill, um exemplo, a gente não tinha praticamente delivery, teve que se reinventar na pandemia, então ficou só entrega praticamente. Depois que passou aquele momento de pandemia, hoje a entrega e os deliveries já são uma realidade das lojas. Então, se antes era 5%, 3% da venda do faturamento, hoje é 20%, 25% em delivery. Então, é uma adaptação já que ocorreu e veio para ficar. Por outro lado, quando chega esse momento de fechamento, de pandemia, aquela loucura toda que a gente viveu, muitas lojas optam por fechar, acabam fechando. Então, o mercado se restringe, fica menos concorrido, fica menos gente brigando, né? Depois que tem a reabertura, começou, todo mundo volta, né? Então, o cara começa a abrir uma padaria aqui, uma cafeteriazinha ali, outro faz um negócio para vender um bolo na rua, ou vende só por entrega, ou coloca só ali na plataforma de delivery. Então, surgem muitas concorrências. E aí você tem que entrar nessa briga de como trazer o seu cliente para dentro, de como segurar o seu cliente. E aí é onde eu falo muito para franqueados, para todo mundo que a gente conversa, que assim, qualidade de produto não é mais diferencial. É uma obrigação, né? Você não vai abrir um negócio para falar, poxa, foi qualquer coisa para vender. Então, você tem que ter qualidade. Então, ainda que tenha negócios que fornecem produtos e serviços sem qualidade, mas exatamente, não é o diferencial. Né? Não é o diferencial, né? E aí, a experiência em si do cliente. Então, poxa, esse cliente vai entrar ali na loja, tá rolando um som legal, tá um cheiro de chocolate, de café no ambiente, né? Visualmente, o cara já fica encantado onde ele tá entrando, é um ambiente instagramável. Na hora que ele é atendido, o atendente está com um sorriso no rosto, está fazendo as perguntas certas na hora certa, não está querendo ficar forçando venda ali, que é uma coisa que incomoda o cliente. Sim. Então o cara tem uma super experiência e aí às vezes você ainda consegue pegar ali um dado do cara, bota ele num CRM ali para trazer ele para dentro de uma plataforma de
de fidelidade. Então, poxa, eu vou te gerar um cashback, vou te gerar uma pontuação, pra você juntar mais... Vocês utilizam a estratégia de cashback. Aham. Agora estamos passando para pontuação e deve jogar todo para a rede agora. Então, cada X em compra, 1 ponto, vai, troca. Aí, poxa, chega na semana do aniversário, o cara vai receber uma mensaginha ali. Pô, tá chegando seu aniversário, vem aqui, você ganhou um cookie, ou ganhou X% de desconto, ou traga um amigo e ganha isso. Então, é uma cadeia de acontecimentos que tornam essa experiência para a pessoa voltar para a loja, lembrar sempre da marca, estar sendo sempre lembrado, né? Porém, é uma coisa que, cara, alimentação ninguém fideliza 100% o cliente. Não adianta, você pode gostar da pizza tal e, pô, é a melhor que tem do Brasil, mas você não consegue comer só lá. Um dia você vai comer uma pizza em outro lugar, vai comer em outro lugar, mas você vai brigar pela recorrência do cliente voltar mais. Então, não se pela você fidelização em 100%. Exatamente. Então, se você come 5 vezes a pizza, que seja 3, então, na minha loja e 2 em outros lugares. Né? Eu acho que esse é o grande lance. É muito difícil alguém que fica só ali no mesmo lugar no ramo de alimentação, né? Então, até porque a gente também tem cardápio extenso. Às vezes o cara é fã do cookie, outro, de repente, é fã do croissant. Sim. E aí o cara vai lá para comer o croissant, o cara vai lá para tomar o nosso Frapp Bio, ou para tomar a nossa soda. Então, também tem essa parte. Mas eu acho que a experiência em si, eu falo que globalizou muito a concorrência. Né? Inclusive, não só no ramo de alimentação. Porque se você tiver uma super experiência num outro lugar, num posto de gasolina, aí você sai de lá, você vai pra academia, tem uma super experiência. A hora que você vai tomar um café, o seu nível de expectativa tá muito alto. E aí, se você não for tratado na mesma expectativa que você tá da experiência dos outros lugares, você acaba perdendo um cliente. Nem foi para um concorrente, foi talvez para academia, para o posto de gasolina, né? E o comportamento do consumidor, né? Você vende só B2C ou vende B2B também? Hoje a gente tá só no B2C. Estamos dando alguns passos aí para entrar. Você vê essa revolução, essa mudança do comportamento do consumidor, que não procura só mais um cookie, mas procura uma experiência, e também aquele público que vai comprar por um alinhamento de valores com a sua marca, e essa adaptação de atender uma geração Z e uma geração Y, enfim. Você consegue perceber essa necessidade do seu business vender cookies, mas ter esse feeling de olhar para todas essas comunicações intergeracionais, inclusive? Sim, é complicadíssimo você acertar todos os públicos hoje em dia, né? Mas tem que estar sempre de olho. E eu falo assim, a gente, nesse lance de ter a qualidade do produto não como um diferencial, mas como uma obrigação, a maioria das pessoas, elas sabem onde elas querem comer bem. Onde elas gostam do produto. Ou onde elas querem só fazer uma reunião e ficar um tempo, porque elas gostam do lugar. Agora, muitas delas já vão em tal lugar porque sabe que a empresa está ali envolvida com ESG, porque faz um trabalho social na cidade, porque às vezes ajuda. Então, às vezes ela está indo ali nem é por causa do produto, por causa da marca, é porque ela se identificou com o que a empresa faz por trás do business ali, né? E tem as pessoas que vão procurar qualidade e também tem as que vão por preço, né? A gente, infelizmente, está num país que tem. Às vezes a pessoa chega num lugar e fala, poxa, o cookie deve ser uma delícia, mas, poxa, é caro para mim. Sim. Então a pessoa fica com aquele desejo de ir lá um dia e tal. Então é entender essa diferença de públicos, mas ao mesmo tempo tá um pouquinho em cada um, né? Rafa, você começou produzindo na sua casa aí as primeiras testagens do produto. Cara, como que você, de 2016 para cá, criou uma avenida de crescimento voltada para tecnologia e inovação no ramo da alimentação? Eu imagino que tenha sido... tem havido desafios, né, no processo de franquear e de garantir que todo mundo seguisse a mesma padronização de serviço e também de escalar com tecnologia. Eu brinco que eu gosto do cardápio físico no restaurante, tá? Embora eu adoro mexer com tecnologia, eu fui num fast food que eu não consumo McDonald's, Burger King da vida, e aí a experiência não foi muito boa porque o totem, inclusive, do self-checkout afastava. Eu tenho aptidão com tecnologia, mas eu não conseguia terminar meu pedido, né? Então acho que também tem essas intempéries aí no processo de tecnologia no ramo da alimentação. Mas como que foi esse período de crescimento? Você implementou inovação? Chegou uma fase e falou, pô, preciso colocar tecnologia aqui porque senão não vou conseguir escalar. Como que foi isso?
Ó, a gente, cara, tecnologia é sempre muito bem-vinda, né? Porque no meu ponto de vista, né? Eu acho que tecnologia sempre evolui para facilitar a vida, né? De forma geral, assim. Então, poxa, a fábrica, as primeiras 4, 5 lojas a gente produzia dentro da minha loja lá, na cozinha da loja. Depois a gente montou a fábrica e foi crescendo aos poucos. E chega um momento que, poxa, precisa ter controle de estoque, precisa ter controle de que entra, que sai, do almoxarifado para produção, da produção para congelamento para expedição. Então, esses controles, cara, você precisa de tecnologia. Então, implanta sistema, testa um, testa outro. Vamos colocar um SAP aqui, como é que vai ser, auditável, não é? Então, isso é uma evolução constante. Talvez amanhã, depois, daqui um mês, daqui um ano, vai aparecer uma outra coisa e a gente vai ter que estar implantando. Sistema de loja. A gente já passou por alguns. Hoje nós temos uma parceria muito forte com um dos maiores do Brasil, que é o sistema de ponto de venda. Então, poxa, acompanha a venda de loja a loja, o que está vendendo, qual produto está vendendo mais, que são skills que a gente precisa ter. Entrar ali e falar, quanto está vendendo de pão de queijo, porção de mini pão de queijo? Eu tenho que ter um lugar para eu... Não tem como eu sair ligando loja por loja, quantos pão de queijo vendeu hoje? E você tem essa consolidação de dados e KPIs hoje na sua mão? Sim. Legal. Então a gente consegue, através de tecnologia, isso. Por outro lado, tem fidelização de cliente, que a gente comentou antes aqui. Também precisa de tecnologia. Aquele lance de... Ainda existe, né, cara? Cartãozinho, o cara vai lá, carimba, juntou 10 carimbozinhos, ganha tal, alguma coisa. É legal, mas, quantos clientes perdem esse cartão e fica no meio do caminho? O cara tava na metade, perdeu. Tal. E quantos clientes você não tem o dado? O cara tem o cartão, mas você não sabe o nome do cara, não tem o telefone, não tem a data de nascimento do cara para você mandar um parabéns no aniversário dele. Então, a tecnologia facilita também esse lance, né? E sem contar, cara, o tanto que é bom. Agora, questão do cardápio, por exemplo, é uma coisa que tudo a gente tem que pôr na balança. Tudo tem ônus e bônus, né? Sim. Eu também prefiro cardápio impresso. A gente, principalmente na pandemia, tirou tudo dos impressos. Era só QR Code, não tinha dessa de ficar pondo a mão nas coisas e tal. Hoje já voltou o impresso. De forma geral, a gente percebe que a maioria do pessoal ainda prefere o impresso, né? Em pesquisas que a gente faz dentro da rede e tal. Autoatendimento, por exemplo. Capital, grandes cidades, funciona muito bem. Interior, a galera gosta desse contato. O cara quer conversar com a menina do caixa. A pessoa quer ter esse contato, quer perguntar, não quer ficar no tablet ali só quero isso, tchau. O tablet também tira um pouco desse lance de você conseguir fazer uma venda talvez melhor ou maior para o cliente, né? Se você vai ali no tablet, você fala, eu quero um hambúrguer, um refri e tal. Pum, vira as costas e é isso. Agora, se você tá no caixa, a menina pode ali te oferecer a famosa batatinha mais R$2, né? Batatinha grande R$2, né? Então, você consegue ali, ainda nesse bate-papo, ou às vezes... Então, a gente sentiu que sempre foi no começo da Duck Bill, por exemplo, sempre foi pedido feito no caixa, igual o atendimento da Starbucks. Vai no caixa, dá o nome, coloca o nome no copinho, a hora que fica pronto o pedido, a menina vai no balcão, chama seu nome, Felipe, você levanta, vai lá e pega. Sempre foi. Mas hoje a gente é muito flexível com isso. Por quê? Tem senhoras, pessoal mais velho que, cara, quer ser atendido na mesa. E você vai deixar esse cliente ir embora porque você não vai sair de trás do balcão e ir lá atender ele na mesa, né? Então tem essa, faz o pedido no balcão, mas na hora de chamar, vai lá e entrega na mesa, às vezes. Então é muito flexível isso. Poxa, tem o tablet? Legal. Nós temos lojas que tem tablet e tem gente que prefere fazer o pedido do balcão. Tá certo. Adaptação ao perfil do consumidor. Bem. Então hoje eu acho que precisa ter um leque de opções e tá realmente flexível com isso, porque senão você acaba restringindo muito. Eu só tenho o totem e não posso fazer outro atendimento. Cara, tem gente que não gosta, e aí o cara vai deixar de ir na sua loja porque... E a questão da tecnologia também a gente precisa olhar que às vezes não é o tablet ou o cardápio físico, mas quais são os motivos da objeção do tablet, questão cultural, questão de perfil do consumidor, mas a questão da própria experiência do usuário, né? Então, acho que nem sei qual é o software, mas tem um software meio padrão de tablet, né? Que com diversos restaurantes você vê a mesma interface. Se ele é responsivo, se ele é intuitivo, beleza, ok, né? Eu, em rodízio de comida japonesa, olha que louco, né? Porque no geral eu não curto, eu prefiro o cardápio físico, mas no rodízio de japa é muito mais funcional. Você pedir do jeito que você quer. É muito mais fácil ali o processo. Então, você acredita também que não é e sim ou em alguns momentos o uso da tecnologia? Exatamente, essa flexibilidade, né? De poder ter as opções, né? Rafa, falando de atendimento, como que você hoje, né, enquanto gestor da franquia,
quais são os processos, treinamento, para garantir que todo mundo tenha uma experiência igual dentro das lojas, né? Acho que virou até livro, né? A questão do Starbucks e como a experiência era padronizada, mesmo em questão de outra nacionalidade. Desde o começo, quando decidiram franquear, não, vou ter esse cuidado de que a experiência seja a melhor e a mais parecida em todas as lojas. Isso foi um desafio, isso hoje vocês consideram que é uma meta, isso já consegue ser aplicado. Então, se eu for em qualquer loja de vocês, eu vou ter a mesma experiência. Cara, esse talvez seja um dos grandes desafios de ser rede, né? Eu falo assim, é bem complicado manter esse padrão, né? Eu conversei, acho que ontem eu estava batendo um papo com um grande amigo também, fornecedor, e a gente estava falando assim, como eu sou fã do McDonald's nessa parte, né? Porque os caras conseguem ter essa padronização. Ele até me contou a história porque ele trabalhou na rede do McDonald's um tempo. E há um tempo atrás, o cara, para comprar uma franquia do McDonald's, não bastava ter dinheiro. Quanto custa? $500 mil, sei lá. Um exemplo, 2,5 milhões, 3 milhões uma franquia do McDonald's. Eu tenho, quero comprar. Não era assim. O cara ficava não sei quantos meses dentro de uma operação para entender a fundo e tal, para depois poder comprar. E o cara tinha que pagar para ficar lá aprendendo, para depois, às vezes, chegar no final do processo, o cara fala, cara, você não tem o perfil, não vou te vender. Você não vai comprar. Porque como uma franquia de um high ticket, né, bem mais cara, vamos dizer assim, o que acontece? Muita gente tem essa grana porque às vezes é uma herança, porque o pai quer botar o filho para trabalhar para não ficar à toa, e aí pega pessoas que não estão afim de trabalhar, essa que é a real. Vai ferrar com a marca. Vai ferrar com a marca. Então eles fizeram tudo isso. Então eles têm um sistema de padronização muito louco, e a gente sofre, acho que de forma geral, com todas as pessoas que eu converso de rede de franquia de alimentação, é difícil porque existe um turnover também bem grande em relação a funcionário nas lojas. Então, às vezes, uma loja que inaugura, a nossa equipe vai lá, dá o treinamento. A gente tem uma universidade da Kibil dentro do sistema, onde todos os funcionários, o franqueado pode entrar, pegar o vídeo, estou com dúvida como fazer um cappuccino. Ele coloca lá, ele consegue, tem lá o descritivo, tem vídeos e tal. Mas, cara, de repente, daqui 60 dias, a equipe do cara já é outra. E aí essa outra equipe, às vezes, foi treinada por alguém que já estava lá, pro gerente e tal. Então acaba meio que ficando um telefone sem fio em certo momento. Então a gente tem que refazer treinamentos e tal. É um desafio bem grande, né? Turnover hoje é um desafio na rede como um todo. Eu falo que a gestão de pessoas talvez seja o maior desafio hoje de um franqueado, de um empreendedor. Não sei se nos consola ou nos aterroriza, né? Porque tá todo mundo na mesma, né? Todo mundo que vem aqui, todo mundo que eu converso, acho que a dor pessoas é unânime no empreendedor. Mas, cara, tem um ponto sobre isso. Eu acredito que os nossos problemas, eles mudam com o tempo. E hoje, no Brasil, a gente está enfrentando essa dificuldade com mão de obra, com turnover, rotatividade, adaptação intergeracional, de o gestor estar adaptado para um público e estar contratando outro público. Mas eu acredito que no futuro nós teremos outros problemas para nos preocupar, que não será esse. Não tem problema ter problema, o problema é reciclar os problemas. Como solucionar os problemas. Revezar um pouco, né? É isso aí. E vocês hoje dão esse suporte para os franqueados em relação a melhorar as habilidades deles em relação à gestão de pessoas. Sim, a equipe está sempre fazendo live, força comercial, a gente chama algumas lives, então tem esse como fazer. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, a gente vai ter lançamento de produto. Então tem 2 sabores novos de cookie para lançar amanhã nacionalmente na rede. Os franqueados já receberam esse produto, eles já receberam um chamado, um vídeo de como assar esse produto, tarará, todo passo a passo. Aí amanhã eu faço uma live no Instagram oficial da Kibil, com cliente e tal, papapá. E aí a gente lança oficialmente. Mas fora isso, ainda tem a equipe que o cara tá em dúvida, abre um chamado, pergunta lá como faz, para padronizar. Porque precisa, cara. Você tem que... eu adoro cookie de pistache. Eu estou viajando, se eu estou lá em Fortaleza, tem uma da Kibil, você quer comer um cookie de pistache, tem que comer o mesmo cookie de pistache que você comeu aqui em São Paulo, né? Não adianta ter diferenças, né? Mas isso faz parte da construção da marca, né? Faz parte da construção, exatamente. Agora, todos os dias, cara, sabe? É um processo. É um processo. Tem que gostar mesmo, assim. Perfeito. Eu falo que colaborador que não tá afim ou que não gosta de falar com pessoas, de ter que repetir, de tratar dessa forma, não tá preparado para trabalhar em franquia, né?
Hoje tem que ser, tem que gostar mesmo ali de... Poxa, tem que repetir até aprender, sabe? Não tem segredo, cara. Né? E Rafa, falando em relação às suas skills enquanto gestor, enquanto empreendedor, se a gente fosse fazer um depara de antes da DocBuild para agora, quais são as habilidades, as competências que você falou, pô, essas eu desenvolvi e colaboraram para o negócio estar no tamanho que está, né? Eu acho que no dia a dia às vezes a gente é muito bom em algumas áreas e não tão bom em outras e tá tudo certo. Acho que o empreendedor não dá para ele querer ser eu empreendedor, né? E fazer tudo junto e ser um eu-keep, né? A gente precisa de pessoas. Mas quais são as principais skills que você fala, pô, essas me ajudaram a chegar e performar o negócio do jeito que tá hoje? Cara, sem dúvida, a gente precisa de pessoas... eu falo que, graças a Deus, a gente precisa de pessoas melhores que nós em determinadas áreas para poder crescer. Então, poxa, sei lá, não sei fazer... Não sou bom de planilha de Excel, mas eu tenho alguém da equipe que é expert em planilha de Excel. Quando preciso, o cara tá ali para auxiliar, para me ensinar e tal. Então, saber e reconhecer que às vezes você não é tão bom em tal coisa é muito legal isso, porque às vezes a pessoa tem medo até de falar, poxa, mas é um colaborador, não posso falar que eu não sei, né? E não é assim. É uma via de mão dupla, né? Por outro lado, a gente... Cara, eu acho que o que eu mais aprendi com o empreendedorismo é ser um resolutor de problemas. Não sei nem se é essa palavra, assim. Às vezes, cara, os problemas estão ali, todo dia acontece e vão acontecer mais. Sempre tem alguma coisinha. Pô, você trocou de fornecedor, primeira entrega do fornecedor novo, às vezes deu errado, foi uma coisa trocada, sei lá. Sempre tem. Mudou o sistema no primeiro dia e é sempre assim. Poxa, o sistema deu pau. Cara, é batata. O sistema não presta mais. É sexta-feira, 6 horas da tarde, na hora que tem mais ninguém no escritório, sabe? Cara, pô, eu tenho sábado, eu tenho domingo, como é que eu vou fazer só na segunda e tal? E aí, pô,